Pronto, vamos lá. Vamos continuar fazendo os exercícios aqui, falando ainda de negação, de tabela verdade, para a gente poder ficar afiado nisso aqui. Vamos lá. Considere que as letras P, Q, R e T representem proposições e que os símbolos, aí ele coloca negação, e, ou, se então, sejam operadores lógicos. Agora sim, agora ele falou certo, ó, operadores lógicos, tá bom? Até porque a negação, ela não é conectivo, ela é um operador. A banca aqui usou o termo certo. Que constroem novas proposições e significam não, e, ou, então, respectivamente. Observa que tudo que ele falou aqui é só enrolação, porque nós temos que saber isso, né? Isso aí é obrigatório a gente saber. Na lógica proposicional, que é o que nós estamos estudando, cada proposição assume um único valor lógico, que é chamado de valor verdade, que pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. Até aqui, só embromation, só enrolação. Com base nas informações apresentadas no texto, julgue o item a seguir. Aí vem. Questãozinha número 15. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então a proposição não P ou não Q também é verdadeira. Vamos devagar, devagar. Vamos lá. Olha, ele está dizendo que a proposição P é verdadeira, ó, ambas são verdadeiras, e a proposição Q é verdadeira. Opa! Eu falei verdadeiro e digitei falso, né? Tá maluco, tá maluco. Ó. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então o P é verdadeiro e o Q também é verdadeiro. Então a proposição não P ou não Q também é verdadeira. Vamos devagar. O P, ele é verdadeiro. Na hora que ele colocou não P, ele está pegando o oposto do P, concorda? Qual é o oposto do P? O oposto do P é falso. Ou, olha o conectivo ou. Aí ele pega o não que. O não que é o contrário do que. Se o que é verdadeiro, o não que é falso. Aí eu tenho que lembrar da tabela verdade do ou. O que a tabela verdade do ou fala? Que o ou só é falso quando todas são falsas. Aqui, ó, olha a tabela, deixa eu voltar aqui. Olha a tabela aqui, ó. O ou só é falso quando as duas são falsas. Ele só é falso quando todas são falsas, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Quando as duas são falsas, é um único caso do ou que dá falso. Só que o item disse que era verdadeiro. Então, o item está errado. Ah, Felipe, então se eu sei a tabela, a questão ela é fácil, ela é simples. Sim. E se eu não sei a tabela? Aí é só chutando, né? Porque ou você sabe e acerta, ou você não sabe a tabela e chuta, né? Embora nesse caso aqui seria até perigoso você chutar. Por que seria perigoso você chutar? Porque modelo de prova certo e errado, uma questão que você erra anula uma que você acerta, né? Então você chutar nesse tipo de prova é até perigoso. Olha 16. Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é falsa, então, a proposição, vamos lá, R. O R, ele é falso. Se, então, a negação do T. O T é verdadeiro. Como ele colocou a cantoneira na frente do T, ele está pedindo para você negar o T. Qual o oposto do T? Qual o oposto de verdadeiro? É falso. Para o sim, então, falso com falso dá o quê? Dá verdadeiro. Porque o se então
só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É um único caso. Tirando isso, ele vai dar sempre verdadeiro, tá bom? Ele só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ele disse que era falso, mas na verdade é verdadeiro. Por isso o item está errado. Tudo bem? Então, cuidado. Ah, aqui é falso, aqui é falso. O resultado vai dar falso também? Não. Depende do conectivo. Tá bom? Para o conectivo sim, então, falso com falso é verdadeiro. A 17. Se as proposições P e Q são verdadeiras, então o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro. E o R é falso. Então a proposição tal, é verdadeira. Vamos lá. O parênteses, ele indica o que eu tenho que fazer primeiro, concorda? Então vamos. Verdadeiro. Olha o conectivo E. O R é falso. Se então, não que. Não que é o oposto do que. Se o que é verdadeiro, o seu oposto é falso. Agora eu vou resolver. Para o conectivo E, só é verdade quando as duas são verdades. Só que nesse caso aqui, as duas são verdades? Não. Então o resultado dá falso. Se então, falso. Para o conectivo se então, falso com falso é o quê? Verdadeiro. E ele disse que era verdadeiro. Por isso o item está certo. Tá bom? Então, esse aqui acabou dando no final igual de cima. Ó. No se então, falso com falso é verdadeiro. O que é interessante observar nessa questão é que, presta atenção aqui, nós tínhamos P e R, parênteses, não que. Observou que o parênteses, ele indica para a gente o que a gente deve resolver primeiro? É igual na matemática. Quando eu tenho assim, 3 mais 5 vezes 2. Se eu colocar um parênteses aqui, eu tenho que resolver o 3 mais 5 primeiro. Só que se eu não coloco parênteses, aí existe uma ordem de preferência. Lá na matemática, nós sabemos que a multiplicação e a divisão, elas devem ser feitas primeiro. Se não tem parênteses, elas devem ser feitas primeiro. Se tem parênteses, é o parênteses que vai dizer por aonde você vai começar. Só que essa é a regra da matemática. Será que tem regra também aqui no raciocínio lógico? Por quê? Ele me deu parênteses nessa questão aqui. E se ele não tivesse me dado parênteses? Eu ia fazer esse E ou eu ia fazer esse sim então? Quem tem a preferência quando não tem parênteses? É exatamente isso que nós vamos falar agora. Qual é a ordem de precedência dos conectivos? Quem eu devo fazer primeiro, tá bom? Esse assunto aqui, presta atenção, deixa eu ficar até grande aqui. Esse assunto é um assunto que, embora a gente esteja dentro de uma disciplina que é uma ciência exata, esse assunto aqui, ele tem divergência na doutrina, tá bom? Então, dependendo do livro que você pegue, dependendo de uma apostila que você pegue, você vai ver coisas diferentes. Então, cada autor acaba trabalhando de um jeito. Isso acontece muito no direito, por exemplo, né? Às vezes, tá lá a letra da lei, só que tem doutrinador que interpreta aquilo de um jeito. Outro doutrinador interpreta de outro jeito. A gente, na matemática, no raciocínio lógico, isso é muito raro de acontecer, mas acontece nesse tópico aqui. Então, eu vou te mostrar aquilo que é unânime, tá bom? O que todo mundo aceita. E vou te mostrar qual é a divergência que pode aparecer. Mas não se preocupe, porque as bancas sabem dessa divergência.
E quando acontece uma situação que tem divergência, ela coloca parênteses, que é para evitar que a questão seja anulada, tá bom? Então eu vou te mostrar isso aqui passo a passo, vou te mostrar o caminho das pedras aqui, a gente vai construir junto essa ideia. Então vem comigo, deixa eu ficar pequeno aqui. Olha, na matemática, sabemos que a multiplicação e a divisão devem ser resolvidas antes da adição e subtração, caso não tenha parênteses. Exemplo, 3 mais 2 vezes 4. Eu sei que quando eu não tenho parênteses, na adição e na multiplicação, a preferência é da multiplicação. Então, vai ser 3 mais 2 vezes 4 é 8, que dá 11. Se ele coloca parênteses aqui, aí você vai ter que resolver a adição primeiro. Aí vai ficar 5 vezes 4, o que vai dar 20. Tá bom? O parênteses ele vai dizer por onde você deve começar. Se não tem parênteses, a multiplicação e a divisão têm a preferência. Se eu coloco parênteses aqui, ele passa a ser facultativo, você concorda? Eu não precisava colocar parênteses no 2 vezes 4, porque ele já tem a preferência. Eu não precisava. Se eu quiser colocar, eu posso? Posso, mas não precisa, porque ele já tem a preferência, tá bom? Agora, se eu quiser mudar a ordem de preferência, aí eu tenho que botar parênteses obrigatoriamente no 3 mais 2, tá bom? Isso se eu quiser fazer a soma primeiro. Aí eu preciso botar parênteses ali. A banca precisa colocar o parênteses ali. E na lógica? No raciocínio lógico, também temos algumas convenções. Primeiro, resolvemos a negação. Então, aqui, sempre a negação você vai resolver primeiro. Se não tem parênteses, tá bom? Porque se tem parênteses, não tem discussão. Agora, se não tem parênteses, eu vou resolver a negação primeiro. Então, por exemplo, não P ou Q. Eu vou resolver o ou? Não. Eu vou resolver a negação. Aí vou colocar o resultado aqui. Vamos supor que o P seja verdadeiro e o Q seja falso. A negação do P, se o P é verdadeiro, a sua negação é falso. Ou o Q, ele é falso. Agora que eu já resolvi a negação, aí eu vou resolver o conectivo ou. Então, eu tenho que primeiro resolver a negação. Essa é o que tem preferência, é a negação. Depois, a bicondicional e a condicional são os conectivos mais fortes e devem ser feitos por último. Presta atenção. Felipe, eles são os mais fortes e devem ser feitos por último? Sim. Quer ver uma analogia? Pensa no nosso cotidiano. Se, por exemplo, no nosso cotidiano, você está na fila de um banco, né? Aí, nós sabemos que na fila de um banco, por exemplo, ou se você está no transporte público, você sabe que, prioritariamente, quem deve ser atendido primeiro, quem deve passar na fila lá na frente? Idoso, gestante, deficiente físico, sim ou não? Por quê? Porque, em tese, quem não é idoso, quem não é gestante, quem não é deficiente físico, está numa condição física mais forte, né, vamos dizer assim, isso em tese, né, claro, do que quem é idoso, gestante, deficiente físico. Então, quem tem mais resistência, quem está mais forte no momento, dá a vez. Porque, poxa, a gestante está ali, né, com um cuidado especial, porque está com o bebê ali na barriga. O idoso, que já é um pouco mais frágil, mais debilitado a saúde, né, deficiente físico, mesma coisa. Então, quem está mais forte no momento, cede a vez. Então, quem precisa, quem está o menos favorecido pela situação ali, ele deve ser atendido primeiro, concorda? Então, é a mesma analogia aqui. Então, os mais fortes devem ficar por último, para o que estejam no momento menos fortes, vamos dizer assim,
sejam feitos primeiros. Então, essa é a analogia. Então, a bicondicional e a condicional, isso aqui é unânime. Elas têm que ser resolvidas por último. Então, primeiro você vai resolver o e, o ou, tá bom? O ou. E só por último você resolve o se então e o se somente se. Então, se eu tenho essa situação aqui, ó, por exemplo, P, E, Q, se então R. Quem eu devo resolver primeiro? Devo resolver primeiro o E. Se eu colocar um parênteses aqui, eu posso? Posso, mas não precisa. Por quê? Porque o E, ele já tem a preferência, tá bom? Se eu colocar assim, A, se somente se B ou R. Se eu colocar assim, quem eu tenho que resolver primeiro? O ou. Mas o se somente se veio na frente. Não importa. Se ele é mais forte, ele tem que ficar para o final, para dar lugar para quem é menos forte. Igual, eu cheguei primeiro na fila do banco. Não importa, porque se o idoso chegar, deficiente físico, gestante, eles vão passar a minha vez. Eles vão passar à minha frente, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se colocar um parênteses aqui, muda alguma coisa? Não, não muda. Porque o ou, ele já teria que ter sido resolvido primeiro, antes do se somente se. Percebeu por que na questão anterior eu disse para vocês que eu aconselhava você colocar parênteses no que vem antes do se então e no que vem depois? Por quê? Porque quando você bota parênteses ali, você já fica mais claro de que você deve resolver primeiro quem vem antes ou quem vem depois do se então, e ele vai ter que ser resolvido por último, tá bom? Então, aqui não tem discussão. Felipe, e se o se somente se tivesse que ser resolvido primeiro? Aí a banca teria que colocar um parênteses aqui, ó. Aí ela teria que ter colocado um parênteses aqui. Aí você ia resolver primeiro esse. Mas se ela não coloca parênteses, ou se coloca parênteses aqui, mesmo ele vindo na frente, você vai resolver ele por último, porque ele é o mais forte, tá bom? Felipe, e aquela divergência na doutrina? A divergência na doutrina é o seguinte, e se eu tiver uma situação assim? A, E, B ou C? Aqui, e ou. Quem eu vou resolver primeiro se não tem parênteses? Aí aqui existe divergência na doutrina. Tem gente que diz que e ou não tem preferência entre eles. Então você resolve quem vem primeiro. Tem gente que diz que a ordem é primeiro o e, depois o ou, depois o ou, depois o se então e por último, se somente se, que é exatamente a ordem que eu ensinei para vocês. Primeiro, que eu ensinei, no caso, os conectivos, né? A gente primeiro viu a tabela do E, depois a gente viu a tabela do OU. Então, tem gente que defende que essa é a ordem que eu tenho que seguir sempre. A preferência maior é do E, depois do OU, depois do ou, se então e se somente se. Mas tem gente que defende que entre esses três aqui, ninguém tem a preferência. Quem vier primeiro resolve. Entre esses dois aqui, ninguém tem a preferência. Resolve quem vier primeiro. Por causa dessa divergência na doutrina, quando aparece e, depois ou depois e, obrigatoriamente a banca vai colocar parênteses. Por quê? Porque não tem, ela vai ter recurso e ela vai ter que anular a questão. Porque tem banca, tem livro que fala uma coisa, tem livro que fala outra. Então, pensando, e muitos livros não falam nada, né? Tem muito livro que você pega para estudar isso aqui e eles não ensinam isso aqui. Então, para evitar problemas, as bancas colocam parênteses em situações como essa aqui. Então, se eu tenho assim também, P, se somente se Q, se então R. Aqui, ela também vai colocar parênteses, porque entre o se somente se e o se então, também a doutrina também diverge com relação a quem você resolve primeiro. Então, se uma situação dessa cai na sua prova, ela vai colocar parênteses
para indicar para você que aí você vai resolver primeiro. Ela só não vai colocar parênteses em uma situação igual essa aqui. Aí ela pode colocar ou não, porque aí você tem que saber que se então e se somente se devem ser resolvidos depois do e, do ou e do ou. Isso a gente tem que saber, porque essas duas regras aqui são unânimes. Tudo bem? Então, isso é o que eu tinha que passar para você saber e acabar com qualquer dúvida em relação à ordem que você deve resolver os conectivos lógicos, tá bom? Os operadores lógicos. Agora, olha esse exercício aqui. Vamos lá. Ó, dadas as proposições simples P e Q, tais que o P é verdadeiro, então o P é verdadeiro, e o Q, ele é falso. Aí ele vem, primeira proposição, vamos colocar ela aqui. P e Q. O P é verdadeiro. E o Q é falso. Para o conectivo E, só é verdade quando as duas são verdades. É o caso aqui? Não. Então, isso aqui dá falso. A primeira, eu já sei que deu falsa. Tá bom? Agora vamos para a segunda. Olha, ele colocou parênteses. Se ele não tivesse colocado parênteses, ia mudar alguma coisa? Não, porque a negação ela já deve ser resolvida primeiro. Então, com parênteses ou sem parênteses ali, aí não ia mudar nada, tá bom? Naquele caso. Agora, o que é diferente daqui, ó. Repara nessa situação que nós vamos fazer daqui a pouco. Ele colocou um parênteses no se somente se. Aí eu tenho que resolver o se somente se primeiro e depois fazer a negação, porque ele colocou um parênteses. Nós sabemos que quando não tem parênteses, a negação deve ser resolvida primeiro. Só que quando ele coloca parênteses, aí o parênteses indica o que você deve fazer primeiro, tá bom? Mas vamos ver a 2. Negação do P. Bom, se o P é verdadeiro, a sua negação é falsa. Se, então, o Q? O Q está aqui. O Q é falso. Para o conectivo se, então, ele só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O que não está acontecendo aqui. Então, isso aqui é verdadeiro. O se, então, só é falso quando o antecedente, o primeiro, é verdadeiro e o segundo é falso. Só que aqui eu tenho falso com falso. É verdadeiro. Vamos para a terceira agora. Negação. Então, ele colocou colchete, parênteses. Eu primeiro resolvo parênteses, colchete, chaves, se tiver, lembra disso? Parênteses, colchete, chaves. E depois eu resolvo quem está do lado de fora. Então, vamos lá. Dentro do colchete, eu tenho o P. Quem é o P? O P está aqui. O P é verdadeiro. E a negação? Não, a negação ela está do lado de fora. Ela tem que ser resolvida depois. Ou, olha o parênteses aqui. Negação do quê? Se o quê é falso, a sua negação é verdadeira. E fecha o colchete. Primeiro eu resolvo o colchete. Dentro do colchete, eu tenho o conectivo ou. O conectivo ou só é falso quando tudo é falso. É o caso aqui? Não. Então, isso aqui deu verdadeiro. Eu já vi gente querendo fazer assim. Felipe, aqui não é negação? Negação de verdadeiro é falso. Negação de verdadeiro é falso. E conectivo ou? Não. Eu não posso fazer a negação antes do ou, nesse caso, porque eu tenho colchete. Então, primeiro eu faço o colchete e depois eu mudo, tá bom? Nesse caso, se você fizesse isso que eu indiquei ali em cima, por coincidência, você ia achar falso também.
Só que em outra questão você pode acabar errando. Então não faz isso. Então, dentro do colchete, deu verdadeiro. Só que eu tenho a negação do lado de fora. Então, o que a negação está dizendo? Olha, resolve o colchete e no final muda, porque a negação significa mudar. Quando você muda o verdadeiro, passa a ser falso. Agora vamos ver o 4. Olha o 4. Negação está fora do parênteses. Dentro do parênteses agora, o P, que é verdadeiro, se somente se, o que é falso. Então vai ficar negação. Vou até tirar o parênteses, porque eu já vou resolver ele. Quando eu resolver o parênteses, vai ficar se somente se. Qual é a lei do se somente se? Eu tenho que decorar a tabela. Qual é a dica? Felipe, eu não tenho a tabela decorada ainda. Então resolve a questão com a tabela do lado, até você decorar, tá bom? Mas, para você que já decorou, ou você que está com a tabela do lado, quando você consulta, você vai ver que o se somente se, valores diferentes, isso aqui dá falso. E o que significa a negação do lado de fora? Troca o resultado. Quando você troca o falso, passa a ser verdadeiro. Então, eu tenho a primeira falsa, a segunda verdadeira. A terceira falsa, a quarta verdadeira. Ele quer saber quantas são verdadeiras. A segunda e a quarta. Eu tenho 2 verdadeiras. Por isso, o gabarito é a letra C de casa. Beleza? Beleza. Então, isso aqui foi o que eu quis mostrar para vocês a respeito de negação, tabela verdade e aqui, ó, a ordem que você deve fazer. Primeiro eu devo fazer a negação, só que como tinha parênteses, então primeiro eu fazia o parênteses. Se tem colchete, primeiro eu faço colchete. O parênteses, o colchete e as chaves, eles estão ali para indicar o que você deve fazer primeiro. É para organizar a ordem de resolução, tá bom? Se não tem eles, aí a gente segue esse modelo aqui. Se não tem, aí a preferência é da negação. Depois, e, ou, tá bom? E por último, que é o se então e o se somente se, tá bom? Lembrando que, por questão de divergência na doutrina, entre e, ou, ele vai trazer um parênteses para dizer para você quem você deve resolver primeiro, tá bom? Que é para evitar que a questão tenha recurso e seja anulada. E entre o se então e o se somente se, a mesma coisa. Então, as únicas 2 situações que eu tenho que saber quando não tem parênteses são essas aqui. Beleza? Tranquilo.